Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós já estamos no 4º dia da contagem do homem, gente. Está sendo tremendo, né? E nós, nessa semana, continuamos falando sobre o Espírito do Senhor. E hoje, a porção de hoje que o Senhor tem para nós é falar sobre o Espírito do Senhor nos guia. E o versículo de hoje é Romanos 8,14, que vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a primeira chave é ser guiado é um sinal de filiação, de paternidade. Romanos 8,14 vai nos revelar que o Filho de Deus vai além de uma declaração religiosa. A gente vê até o ímpio falar, né? Eu também sou filho de Deus. Mas isso vai muito além do que de uma declaração religiosa. É uma realidade espiritual que vai se manifestar através da obediência. Não é apenas quem crê, mas é quem é guiado. Não basta apenas ter o acesso ao Pai, você orar, eu sou crente, eu tenho acesso, amém, mas é necessário andar com Ele, para ser um filho maduro, um filho obediente. E quando a gente fala a palavra guiado, ela tem o significado de ser conduzido voluntariamente como alguém que entrega um controle. Isso é ser guiado, é você entregar o controle. E isso mostra um filho maduro. Não apenas aquele que conhece o Pai, mas aquele que se move com Ele. Né? Então, o filho é quem deixa ser guiado. E aqui a gente vai ver que servo é aquele que obedece por obrigação. Mas o filho, ele se move, queridos, por um relacionamento. Ele sabe quem é o Pai. Então, ele não faz nada por obrigação. Ele faz porque ele conhece, porque ele tem intimidade, porque ele ama. Isso é ser um filho maduro. Então, e outro detalhe importantíssimo é que ser guiado é uma postura contínua. Não é você hoje querer ser guiado, mas à noite eu não estou afim. É contínuo. Né? Não é você ouvir apenas uma vez. É andar em comunhão constante. E isso requer o nosso esforço. Né? Por quê, queridos? O Espírito ele vai falar conosco todos os dias. Ele tem uma direção para cada área da nossa vida. Seja qualquer decisão que a gente tem que tomar, relacionamentos, nosso chamado, nosso ministério. E nós precisamos entrar nessa frequência de ouvir a voz do Senhor, ouvir o que o Espírito do Senhor quer nos dizer. Porque nós vivemos num mundo que é cheio de vozes. A nossa própria voz, a voz da alma, a voz do mundo, a voz do inimigo. Então, só os filhos, eles vão saber o quê? Discernir e seguir a voz correta, que é a voz do Pai. E só ouve quem decide o quê? Calar a sua própria voz, a sua própria alma, a sua própria carne, a sair das frequências malignas. Né? Nós precisamos aprender, porque só vai conhecer a voz do Pai aquele que é filho, que tem intimidade. A gente está falando aqui de ler a palavra, de estar na palavra, de viver a palavra. Quando você vive a palavra, você sabe com quem você está falando. Você vai conhecer a voz do Pai. Então, a maior evidência de que você é um filho de Deus não é o dom que você carrega, né? Mas é a voz de quem você ouve e obedece. E a segunda chave é o Espírito nos governa e não nos visita. Há uma diferença entre receber o Espírito e viver sob a direção do Espírito. 1 Coríntios 3,16 vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos habitação, não somos visitação. Né? A gente vê que lá, entre aspas, né, o Antigo Testamento, o Espírito ele vinha sobre, né, os profetas, os juízes, os reis, em momentos específicos. Né? Ele visitava, capacitava o povo e depois ele se retirava, porque Yeshua ainda não tinha vindo. Né? Mas em Cristo, algo poderoso aconteceu. O Espírito do Senhor veio fazer morada em nós. O véu foi rasgado, o acesso foi liberado, e o Espírito que antes visitava, ele agora habita. Somos habitação. E isso fala muito de Pentecostes, né? Pentecostes não foi só uma visita lá no passado, foi a instalação do governo do Espírito no interior do Filho. Então, quando a gente pensa em Pentecostes, eles não é um reteté. Nós já somos habitação, ele já faz parte de nós. É você andar para receber algo. Então, quando vier Pentecostes,
Se prepara, você já está vivendo cada dia aqui na contagem, recebendo. Então, é algo muito maior que a gente vai receber. Mas não é uma emoção, né? A habitação, ela fala de domínio e não de ocasião. Quem visita não governa. Quem habita, ela estabelece uma cultura, uma rotina e uma direção. Então, quando somos habitados, você vive uma direção, você tem uma cultura, que é a cultura do reino. Mas quando é uma visitação, quando você só recebe uma emoçãozinha, fica arrepiado, vai lá no culto, se arrepia com louvor, com a palavra que você ouve, isso é uma visitação. Mas quando você chega à sua casa, não tem nada habitando em você, porque foi só uma emoção. Você não vive os princípios, então o Espírito não fica em você. Quando nós dizemos que o Espírito nos governa, nós estamos declarando que ele define o ritmo da nossa vida, ele nos corrige, ele nos orienta, ele nos molda, nos transforma. Ele não está só nos momentos do culto, mas nas decisões, nas conversas, relacionamentos e pensamentos diários. Você é direcionado, guiado. A presença contínua do Espírito, ela gera frutos duradouros, transformações e manifestação do reino. O seu estilo de vida é outro, a sua vida diz quem te guia. Então, o Espírito do Senhor, ele não quer um quartinho em nossa casa, mas ele quer a nossa chave de todos os cômodos, de tudo. E a terceira e a última chave, ser guiado pelo Espírito é a chave para romper com o velho. Quando a gente vai falando dos 7 Espíritos de Deus aqui, vocês vão ver que durante esses 49 dias é uma mudança de mentalidade. É retirar a mentalidade grega para que o Espírito do Senhor, os 7 Espíritos, venham manifestar em nós. Então, essa terceira chave é você ser guiado pelo Espírito e romper o velho. Mateus 9,17 vai dizer que nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, entorna o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Um odre, gente, ele é um recipiente de couro, para quem não sabe, que era usado para armazenar o vinho. Mas com o tempo, o que acontecia? Ele ficava ressecado e perdia a flexibilidade. E para nós, trazendo para o profético, o odre velho representa o quê? Uma estrutura rígida, tradições mortas, mente que não se renova, a religiosidade que não nos impede de receber o novo de Deus. E os odres novos representam o quê? Corações ensináveis, mente renovada, prontidão para o novo de Deus. O Espírito do Senhor não é derramado, queridos, em estruturas que não permitem ser moldadas. O Espírito não habita em velhos odres. O Espírito deseja o quê? Habitar e não apenas visitar, como eu falei. Então, ele procura moradas que estão se preparando constantemente, se adequando a ele constantemente. Corações que são rendidos, que entendem que precisa retornar, que precisa se arrepender, que não sabe tudo, que cada dia ele está sendo preparado para o novo do Senhor. Então, o velho, ele não suporta, o velho odre, ele não suporta esse mover contínuo do Espírito. Ele se rompe, sabe? Ele se rebela, ele se opõe, ele resiste, porque ele acha que ele já sabe tudo, que ele nasceu no Evangelho, que isso tudo é uma bobagem, que estão inventando moda. Queridos, não, tira essa mentalidade, nós não sabemos nada. Tudo que a gente aprendeu até hoje, fora do apostólico, a gente não sabia nada. Muitos ainda são resistentes ao que a gente está fazendo hoje aqui, a contagem do homem, as festas do Senhor, mas tudo isso é bíblico. E tudo isso é um resgate que nós estamos fazendo, que é tudo do Senhor. Mas quem está no velho odre é resistente a tudo isso, se rebela, fala mal, se opõe e deixa de receber o novo do Senhor. Tudo que o Senhor vai derramar em nós, essas pessoas não recebem. E acham ainda que estão andando no certo. Então, não estão. Mas vai chegar o tempo delas, que elas também vão abrir os olhos, assim como nós abrimos. Então, o novo odre, ele é formado pelo arrependimento, pela renovação da mente, pela entrega total. É você desejar, é você querer, como a apóstola falou no Maná, está uma chuva deliciosa para dormir, mas nós estamos aqui porque nós queremos muito mais o Senhor. O novo odre, ele é moldado pela palavra, e nós temos recebido a palavra durante todo o ano, através do Maná, através dessa comunhão que a gente está tendo. E isso é uma obediência ao Espírito.
É você querer todo dia estar se moldando a isso. Então, esse vinho novo, ele representa um mover fresco, revelações frescas, dons, uma graça nova para a nova estação que nós entramos. O velho não pode conter o que Deus quer derramar. O novo vinho, ele requer o quê? Uma nova estrutura. E nós estamos aqui moldando essa nova estrutura. Então, durante a contagem do homem, nós estamos sendo convidados pelo Espírito a uma jornada de transformação. É um tempo de preparação para aquilo que está ainda por vir. Um novo vinho que o Senhor quer derramar e que está prestes a derramar. Mas o vinho novo, ele requer o quê? Odres novos, que significa deixar para trás toda a mentalidade contrária ao reino, especialmente a influência pela cultura grega, racional, performática, religiosa. Isso tudo nós precisamos pedir ao Senhor para tirar de nós. Nós temos que pedir. Não é um toque de mágica. Peça, insista, Senhor, me dá uma mente de Sião, me dá uma mente nova. Então, nós precisamos dessa mente de Cristo para que a gente possa conter e sustentar aquilo que o Senhor quer liberar, para que nada se rompa. Nós precisamos conter. Né? Então, Deus, ele está transicionando, queridos, a igreja, nos transicionando, eu e você, de uma geração que vivia de experiências. Para quê? De experiências de visitações. Para quê? Para uma geração que vive por habitação. Então, o novo odre, ele é sensível à voz de Deus. Somos nós, somos sensíveis à voz de Deus, somos flexíveis, somos obedientes e, mais importante de tudo, temos fome da palavra de Deus, fome de sermos transformados de glória em glória. Amém, queridos? Essa é a nossa porção de hoje. Até amanhã. Shalom, shalom.